Vamos trabalhar hoje um novo tema, começando uma nova quinzena. E o nosso tema de hoje é o saneamento básico, tá? Então, higiene, cura, limpeza, isso tudo faz parte do tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, nós não poderíamos, né, de forma alguma, falar sobre saneamento básico sem falar do nosso bem maior, que é a água. Certo? Então, a água é um bem precioso, né? E tão importante para nós seres vivos que sem ela não é possível a vida de nenhuma forma, tá? Então, não existe vida sem água na Terra, pelo menos não da forma que nós a conhecemos, tá? Então, na verdade, a água ela é essencial para nossas atividades agrícolas, geração de energia, fabricação de medicamentos, fabricação dos alimentos na nossa casa, a limpeza da nossa casa, nossa higiene, né, corporal, né? Então, as nossas atividades do dia a dia, né? Nós precisamos da água. Então, sendo dessa forma, né, a água sendo tão importante, então, nós seres humanos, nós devemos protegê-las, né? Pois nossa vida, na verdade, ela depende diretamente de sua manutenção, tá bom? E na verdade, se nós dependemos dessa água, por que nós agimos de forma errada com relação a esse bem, que não é um bem infinito, na verdade é um bem finito. Se não cuidado, pode acabar. Então, estamos a todo instante lançando milhares, na verdade toneladas de resíduos, seja eles de origem doméstica, industrial, pesticidas agrícolas, né, e outras substâncias nos rios, nos mares, nos lagos, nas lagoas, né, nos açudes, certo? E falando sobre esses resíduos, nós vamos ver cada um separadamente, nas suas causas e, consequentemente, as suas consequências, né? Que esse é o grande problema. Então, falando sobre a questão dos fertilizantes e ao mesmo tempo também falando sobre esses pesticidas, né? Seu uso que está acontecendo de forma descontrolada na agricultura, ele vem causando a poluição do solo e, consequentemente, ele vem causando, né, a poluição dos nossos recursos hídricos, tanto na parte superficial como também subterrânea, né? Isso porque, quando ocorrem as chuvas, né, e também por meio das irrigações, esses produtos eles são arrastados para os rios, para os açudes, lagos, lagoas, para os mares, né? E também eles podem acabar se infiltrando no solo e chegar até os nossos lençóis freáticos, né? Então, isso vai causar não só a poluição dessas águas, mas também a morte dos seres vivos que vivem ali, como animais, como no caso dos peixes, também os vegetais, né? E essa morte desses animais vai causar a decomposição, né? E essa decomposição desses seres vivos, ele vai causar a liberação de gases tóxicos. E essa liberação desses gases tóxicos vai formar um fenômeno que nós conhecemos como eutrofização, né? Um outro problema causado ao meio ambiente e à água são os vazamentos de petróleo, né? Que na maioria das vezes ele vai ocorrer em virtude de acidentes durante o transporte em navios, certo? Isso vai acabar formando enormes manchas que, por sua vez, essas manchas, né, na superfície, né, dessas águas, né, essa mancha vai acabar impedindo a passagem da luz e a penetração do oxigênio. Tá? No rio, no lago, na lagoa, nos mares, que é o que mais acontece, certo? Que acaba por afetar um processo de suma importância, que é a fotossíntese e a respiração dos seres vivos que vivem naquele lugar, né? E sem contar também que muitas espécies de aves elas acabam também sendo afetadas, porque suas penas ficam cobertas, né, por esse óleo e elas não conseguem mais voar, certo? E isso leva a um problema muito grave, né? E sobre a questão um outro problema que é o esgoto industrial, né, que é um problema muito sério. Então, nesse esgoto industriais, os metais pesados, né, presentes nesses esgotos, que nós temos aí como exemplo o chumbo, mercúrio, crômio, níquel, né, e outros, né, na verdade, eles acabam sendo ingeridos por nós,
né? Ou através da água, ou porque nós nos alimentamos com os animais, como peixes que vivem dentro dessa água, né? E causam diversos problemas, tanto problemas como problemas pulmonares, cardíacos, problemas renais, pode atingir o nosso sistema nervoso central, né? É claro que existem leis ambientais que proíbem o lançamento desse esgoto diretamente no nosso ambiente. Existem leis? Existem, né? Claro, né? E de acordo... Agora, parece que elas não estão sendo cumpridas, né? Nem fazer, como dizem as pessoas, nem ao pé da letra e nem no final da letra, certo? Então, essas leis sobre esses esgotos, elas deveriam ser, porque essas leis colocadas, né, e que deveriam fazer com que os donos dessas indústrias, eles fizessem um processo de limpeza desses esgotos antes de chegarem a esses rios, né, antes de serem lançados no rio, para evitar, né, a contaminação das águas. Agora se nós estamos falando sobre esse problema é porque essas leis não estão sendo cumpridas, né? E um outro problema também é o esgoto doméstico, né? Que o esgoto doméstico é toda a água que é usada para lavar a louça, lavar roupa, para tomar banho, para dar descargas em vasos, né? Que formam mistura de água com resíduos, né? Resíduos domésticos que são despejados nos córregos que acabam chegando até os rios, né? Dos rios vai chegando até os mares, certo? Porque é um ciclo, né? Então, esse tipo de esgoto, ele contém uma grande quantidade de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela é utilizada como alimento pelos micro-organismos. Micro-organismos esses que vivem na água normalmente, né? E que, por causa desses alimentos, eles acabam sendo favorecidos, certo? E acabam tendo uma grande proliferação desses micro-organismos e acaba tendo uma diminuição na quantidade de oxigênio na água, né? Devido ao aumento desses seres vivos que acabam por consumir mais oxigênio, né? E falando sobre essa questão do saneamento básico, né, existem 4 pilares, né, sobre eles, que são, primeiro, né, que é o tratamento da água, é um dos pilares, né, do saneamento básico. O outro é a coleta e tratamento de esgoto, não basta só coletar, mas tem que tratar. Essa drenagem dessa água e o quarto princípio, que é a coleta e o destino correto do lixo, né, que nós trabalhamos no capítulo passado, falando sobre essa questão, né, sobre esse grande problema acerca desse lixo, principalmente o lixo que é colocado a céu aberto, que é nos lixões, que é onde há uma grande produção de um líquido chamado chorume, que acaba infectando tanto o solo como os lençóis freáticos, né? Então a gente vê que um dos 4 pilares aí do saneamento básico, um deles é tratar esse lixo, né? E nós não vemos isso de forma correta, né? Então, a gente vendo esses 4 pilares, será que eles estão sendo aplicados, né? Segundo o que nós trabalhamos no capítulo passado e o que nós mesmos somos capazes de identificar, a gente vê que não, né? Que esses 4 pilares, o que existe muito bem feito é na lei, mas que na prática eles não são levados a sério, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o saneamento básico é o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar esse físico, mental e social dos indivíduos. Então, sabemos, na verdade, da importância, né, que a água tem em nossas vidas. Sem água ou com água sem o tratamento adequado, não seria possível para o ser humano realizar as tarefas mais simples do seu dia a dia, né? Então, o que muitos não sabem é como essa água limpa, ela chega até as nossas casas, né? Na verdade, até a torneira das nossas casas, né? Então, esse caminho, ele acaba envolvendo muitas etapas, né? Então, para que nós tenhamos, né, uma água de qualidade, que atenda, na verdade, os requisitos legais, né? Requisitos que são diversos processos empregados para fim de garantir, né, um padrão, né? Um padrão que vai identificar essa água como água boa para se beber, que é uma água que tem que ser uma água incolor, sem cor, né? Uma água inodoro, sem cheiro, e uma água insípida, né? Que é uma água
sem sabor. Essa é água própria para nosso consumo. Então, esse processo de tratamento, desde a captação de rios, lagos, lagoas ou açude, né, ou poços, né, que é o nosso caso aqui, que é o açude, ele é fundamental, principalmente no que diz respeito para a saúde da população, né, que vai evitar tudo isso, vai evitar que nós acabemos nos contaminando por vírus, bactérias, né, que são impurezas que são capazes de disseminar vários tipos de doença. No entanto, cada município ele pode adotar diferentes técnicas de tratamento na verdade, dependendo das necessidades, das características da rede de abastecimento de cada local, né? Isso vai depender muito de cada local. Então, quanto à captação, ela é feita em rios, lagos ou açudes, que é o nosso caso, que é o açude, né? Nós temos aí, que é o açude Joana, onde nossa água é captada, né? É mais frequente que a água seja encaminhada para uma estação de tratamento de água, que é a ETA. Né? E aqui nós vamos falar um pouco também, pessoal, sobre essas etapas, né? Etapas essas mais frequentes dentro de uma estação de tratamento, para que assim você lembre ou conheça um pouco mais sobre como ela funciona. Então, a primeira etapa é a captação, né? Então, a água, ela ainda com os resquícios, né, de sujeiras, bactérias, né, ela é captada nos rios, mananciais, né, por meio de grandes bombas que são instaladas para puxar, né, e levar essa água até o local onde ela vai ser tratada, tá bom? Depois a gente vai passar por um processo que é a adubação, que no caso aqui, na verdade, adubação não, que é a adução. Adubação é quando a gente vai preparar um terreno para o plantio, tá? Então, adução. Então, a adução aqui, na verdade, é o transporte da água desse manancial, né, até o seu local de tratamento. Depois ela vai passar por um terceiro processo que nós chamamos que é a coagulação. Dentro desse processo, né, que vai ser iniciado em uma estação de tratamento, logo após essa captação dessa água, ela trata-se, na verdade, de um processo tanto físico como de um processo químico, né, onde vai se adicionar uma substância com o objetivo de desestabilizar, né, as partículas de sujeira. Como assim? O que é essa desestabilizar? Né? Até eu fiquei desestabilizado, tá? Então, na água, né, que será tratada, vai existir sujeiras cujas partículas são muito pequenas. Então, dessas formas, né, elas ainda não são sedimentos, ou seja, elas não vão afundar por serem pequenos. Então, sobre a ação da gravidade, né, por isso é preciso adicionar químicos, né, na água. No caso, no Brasil, geralmente é utilizado o sulfato de alumínio. Esse produto ele vai favorecer a união dessas partículas sólidas, maiores que vão formar aí os fóculos. Certo? Esses fóculos mais pesados, finalmente eles vão o quê? Vão descer e vão ficar no fundo, tá bom? Aí a gente vai para uma outra etapa, que essa etapa é chamada floculação, certo? Agindo em conjunto com a etapa anterior, né? Essa água ela vai ser submetida à agitação mecânica, tá bom? Essa agitação mecânica ela vai ter a finalidade de aumentar a suspensão do produto químico, né? Para ele ficar suspenso. E assim as partículas de sujeira, de uma forma desestabilizadas, elas vão colidir umas com as outras, né? E vão se unindo, certo? Então, o que estava separado, agora a partir do momento, vão ficar unidos, que vão formando flocos maiores e mais pesados. E aí a gente vai para um outro processo, que é a decantação. Nesse processo da decantação, que é um processo físico, onde a água se torna bastante clara, né, e quase livre de, vamos dizer assim, de partículas, né? Nessa etapa, basicamente, com a separação das partículas sólidas de impurezas na água, né, pela ação da gravidade, né, para isso é necessário que a água fique parada por um período, né, na verdade, por um longo período no dispositivo, que esse dispositivo ele é conhecido como decantador, tá bom? Que permite a retirada da água, né, pela superfície, que é onde ela vai estar mais limpa, e os sólidos, que são os sedimentos que vão ficar no fundo, eles serão removidos com uma outra substância, que é o iodo. Tá? E vamos para um outro processo que nós chamamos que é a filtração, né? Apesar de estar aparentemente limpa,
o processo da decantação da água ainda apresenta bastante impurezas, né? E por isso é necessário filtrá-la. Então, dessa forma, a água ela vai passar por diversos filtros, né? Até que esses filtros, né? Dessa forma, a água passa por esses filtros, que são camadas, né? Camadas de areia essa grossa, né? Depois por uma areia fina, depois ela vai passar por um cascalho, depois por pedregulho e por último pelo carvão. Todo esse conjunto desse material vão ser capazes de reter flocos que passaram no processo da decantação, tá bom? E no final nós vamos ter a desinfecção, que é o processo que nós chamamos que é a cloração. Tá bom? Nessa etapa, ela é feita a adição do cloro, para que a água ela saia da estação de tratamento livre de bactérias e de vírus, se tornando aí uma água que nós chamamos que é aquela água potável, que é água boa para beber. Então, ela vai receber também, né, o flúor, que esse flúor é para a proteção dos dentes, né, e o controle também do pH. E, por fim, a água vai chegar até a nossa casa, pronta para o nosso consumo. Então, essa é a nossa rede de tratamento.